Queridos, a palavra que Deus ministrou no meu coração para essa noite, está lá no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Êxodos, no capítulo 13. Tá? No capítulo 13 do livro de Êxodo, abra a Bíblia aí, lá no comecinho da Bíblia. Se você chegou lá em Apocalipse, volta, que você foi no final, é no início. Abra aí, deixa no capítulo 13 aberto, que antes da gente passar para a leitura da palavra, eu quero te fazer algumas perguntas. É comum, queridos, a gente ouvir pessoas dizendo que tem um propósito de Deus, que tem uma promessa de Deus, que tem algo que Deus revelou para que pudesse conquistar. Isso é comum, porque no reino de Deus, tudo acontece com propósito. Deus, Pai, tem um propósito na vida de cada filho. Qual pai não tem um sonho, um propósito na vida do filho? Deus é a mesma coisa. Deus tem um propósito para nossas vidas. Deus nos fez com um objetivo. Deus nos trouxe para essa igreja, o corpo de Cristo, com um objetivo. Não foi por um acaso. Nós temos um propósito. E durante a nossa vida, nós vamos vivendo, e quando a gente descobre, ou pelo menos a gente tem revelado parte desse propósito, nós começamos a focar nesse propósito, a imaginar, a chegar neste lugar que Deus tem para nós, e aí nós começamos a caminhar com esse objetivo em mente. Só que muitas vezes esse caminho começa a ficar um pouco comprido demais. As coisas parecem demorar muito a acontecer, e por muitas vezes as pessoas se perdem por esse caminho, e não atingem o propósito que Deus tinha para elas, não atingem a promessa que Deus revelou, que Deus entregou, e vivem frustrados. Acontece isso em algum lugar? Você já se sentiu frustrado alguma vez na sua vida? Você já tentou entender por que as coisas estão demorando a acontecer na sua vida, apesar de você já ter recebido de Deus uma promessa? Você já se perguntou o que leva esse caminho que Deus trilhou, para chegar até o objetivo, ficar longo? Será que a gente pode encurtar esse caminho? Será que esse caminho precisa ser, de fato, cumprido? Não pode ser mais curto? Isso nós vamos procurar entender nessa noite. É essa resposta que Deus vai nos entregar nessa noite. Se você ainda quer saber se o seu caminho está longo, ou se o seu caminho pode ser encurtado, você vai descobrir nessa noite as formas, as ferramentas, para que você trilhe um caminho mais curto para o objetivo que Deus tem sobre a sua vida. Vamos lá no capítulo 13, no versículo 17, para ler o que a palavra de Deus diz a respeito disto. O versículo 17 do capítulo 13 está dizendo assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Nesse momento, queridos, para contextualizar a igreja, o povo estava saindo do Egito. Moisés já tinha se apresentado ao povo, Moisés já tinha ido falar com o faraó, Deus já tinha manifestado os sinais, as 10 pragas, o faraó já tinha liberado o povo para sair do Egito, e o povo já estava preparando toda a logística para sair do Egito, e foi uma saída às pressas. Sair para onde? Sair para a terra prometida. O povo conhecia a promessa de Deus, a promessa feita para Abraão, para Isaac, para Jacó, da terra que mana leite e mel, da terra prometida. O povo já tinha essa revelação, e o povo estava saindo para ir para essa terra, depois de 430 anos de escravidão no Egito, de permanência no Egito.
né? Não foram os 430 anos de escravidão, mas foi um grande período de escravidão após a morte de José, né? No início, o povo hebreu prosperou no Egito, enquanto José era governador do Egito, o povo hebreu prosperou, ficou numeroso, mas depois veio um rei que não conhecia mais José, e começou a reprimir o povo, a escravizar o povo hebreu, e o povo viveu um longo período de escravidão, sabendo, conhecendo a promessa que era da terra prometida, sabendo que Deus tinha uma promessa para o povo dele, que aquele não era o lugar que Deus tinha para eles. E muitos de nós vivemos assim, né? Estão lá no mundo, muitas pessoas estão no mundo, às vezes desviados, filhos de cristãos, estão lá no mundo sabendo que aquela não é a vida que Deus tem, que aquilo não é o que Deus planejou para eles, mas estão lá aprisionados, porque não têm forças para sair. E muitos já estão nessa rota de sair, já foram libertos, né? Já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus já desceu sobre eles, já lavou, já limpou, já remiu o que tinha que remir, e agora estão começando a caminhar em direção à promessa de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Só que esse caminho, querido, ele é definido não por Deus. Parece estranho dizer assim, né? Não é Deus que define o caminho. Deus define o seu propósito, o seu projeto, o seu objetivo. Mas o caminho, quem vai definir é você. É a sua situação quando você começar a caminhar. E naquele momento, o povo de Deus não estava preparado para chegar na promessa. Naquele momento, o povo de Deus não estava preparado sequer para encontrar o primeiro desafio, que seriam as guerras, porque a palavra de Deus fala que quando o povo chegou na terra prometida, a terra estava ocupada, tinha um povo morando ali, tinha um povo vivendo na terra, que era a promessa de Deus, e era preciso tomar aquela terra de volta. E Deus fala, nesse versículo 17, que não podia levar o povo pelo caminho mais curto, porque o povo não estava preparado para enfrentar a guerra que viria. O povo não estava preparado para tomar a promessa, para fazer o que era necessário para conquistar a promessa. Não era nem para viver a promessa, era para conquistar. Então o caminho tinha que ser um caminho mais longo. E às vezes as nossas vidas começam, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual começa com o batismo, você nasce novamente, uma vida espiritual, uma vida nova em Jesus, começa a caminhar, Deus te dá uma direção, e às vezes a gente não está preparado para enfrentar os desafios que aquele caminho, que aquela promessa vai nos trazer. Porque as coisas no reino de Deus, queridos, são conquistadas. Jesus disse certa vez que o reino de Deus é tomado à força. Por quê? Por que tomado à força? Porque precisa do seu querer, do seu agir, da sua persistência, né? Não é só cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. E nesse caminho, nesse andar, nessa caminhada, né, quanto mais eu estiver preparado, quanto mais eu buscar me capacitar, conhecer a palavra de Deus, entender a vontade do Pai, mais curto esse caminho pode se tornar. Porque de forma nenhuma Deus vai te levar para um lugar onde você não vai estar preparado para ocupar. Deus não vai te levar para um lugar que você não esteja preparado para estar. É preciso que você se modifique. É preciso que a sua mentalidade mude. Assim como está escrito na palavra de Deus, renovar sua mente. Nasceu de novo, tem que renovar a mente. Mas o povo não tinha renovado a mente, né? E aí o povo começou a andar em direção à promessa, mas pelo caminho mais longo. E o caminho mais longo, querido, é um caminho que muitas vezes se transforma num labirinto. Você começa a andar, você começa a caminhar, e de uma hora para outra você se perde. Por que você se perde? Porque esse caminho mais longo está repleto de distrações.
repleto de provas, repleto de questões que vão fazer o seu caráter ser forjado. E às vezes a gente não consegue entender isto e fica repetindo de ano, dando voltas no deserto, porque é preciso vencer as etapas, é preciso vencer os desafios, amadurecer espiritualmente, amadurecer sua mente, para que você possa continuar adiante. E enquanto isso não acontece, você fica dando volta e o caminho vai ficando cada vez mais longo, mais comprido. Então, os nossos próprios atos, é o nosso caráter, é o nosso coração, é a nossa alma. Como está a sua alma? É a nossa carne. Quanto tem a sua carne de controle sobre você? É isso que define qual vai ser a rota que o GPS de Deus vai baixar no seu aplicativo aí quando você começar a caminhar. Porque Deus vai te dar a direção certa de acordo com o que você está vivendo. Se você já estiver preparado, Ele vai te dar um caminho mais curto. Agora, se você precisa ser tratado em alguma área, Ele vai te levar para um caminho mais longo, para que você seja tratado. E assim foi com o povo. O povo começou a caminhada, mas o povo ainda não estava maduro para chegar na terra prometida. E Deus sabia. Deus então levou o povo pelo caminho mais longo. E o povo começou a caminhar. Chegando num certo momento da caminhada, né, bem no início, quando o povo começou a caminhar, se você abrir sua Bíblia no versículo 21, no mesmo capítulo 13, você vai perceber que, apesar de Deus ter escolhido o caminho mais longo para o povo, Deus não desampara o povo. Apesar de Deus escolher um caminho mais longo, porque você precisa aprender algo, você precisa mudar algo na sua vida, você precisa consertar algo no seu íntimo, na sua alma, você precisa de uma cura, você precisa de um renovo. Apesar disso tudo, Deus te levar para um caminho de conserto, Ele não vai te desamparar. E o versículo 21 do capítulo 13 vai nos mostrar isso. Você lê lá comigo, vai estar escrito dessa forma: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. No caminho mais longo, querido, Deus vai estar com você. Você precisa entender isso. Você precisa ter isso em mente. O caminho pode ser o mais longo, não porque Deus deseja que seja mais longo, mas que você precisa que seja mais longo. Mas mesmo sendo o caminho mais longo, Deus vai estar com você. Deus vai preparar as coisas, Deus vai te guiar, Deus vai ser sombra durante o dia e vai ser luz durante a noite. Você não vai caminhar na escuridão, você não vai caminhar sem um refrigério. O que é sombra, querido? Sombra é refrigério. Sombra é quando é momento de descanso. Você está caminhando na sombra, você consegue ir mais além, você consegue ir mais rápido. Você está debaixo do sol, as coisas ficam mais penosas. Então, quando os caminhos da sua vida começam a ficar mais comprido, mas se Deus está com você, mesmo comprido, não se torna penoso, porque Deus vai te dando refrigério ao longo do caminho. E mesmo o caminho mais longo, você não se perde, porque Deus vai te iluminar, vai te guiar, vai te ser luz. E é preciso entender isso. Sabe por que é preciso entender isso? Porque durante esse caminho mais longo, vão acontecer coisas para tentar desviar a sua visão, para tentar ofuscar o seu objetivo, para tentar tirar a sua fé, para tentar diminuir a sua fé, se é que é possível, né? Eu estou entendendo a respeito disso, porque fé ou você tem ou você não tem. Não tem como você ter um pouquinho de fé. Você tem que ter fé. Fé é acreditar. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem como acreditar um pouco. É acreditar. Fé é acreditar, é confiar. Então, fé é você
vai vir coisas para tentar tirar a sua fé, tirar a sua crença em Deus durante essa caminhada. E se você não entender que apesar de estar num caminho mais longo, as coisas parecerem mais distantes, se você não entender que mesmo assim Deus continua te protegendo, continua contigo, que Ele tem um propósito para isso, você começa a se distrair na caminhada, e além de ter traçado um caminho mais longo, você corre o risco de se perder. Porque os desafios vão vir durante a caminhada, e esses desafios são necessários, eles são necessários, porque são eles que vão forjar o nosso caráter, são eles que vão promover a mudança que é necessária para que a gente consiga chegar no lugar que Deus quer. E durante esses desafios, eu preciso olhar para a nuvem, eu preciso olhar para a luz, eu não posso olhar para o desafio, eu não posso direcionar a minha atenção ao problema, eu preciso olhar para quem está além do problema, para quem é maior do que o problema, para quem é maior do que o desafio, que é Deus, e focar em Deus. Dessa forma, o desafio vai ficando menor, vai diminuindo de tamanho, e você vai conseguir superar. Mas o grande problema, queridos, é que muitas vezes o problema faz muito barulho, o problema ele vem com muita propaganda. O que nós estamos vivendo nesse momento? Nós não, em nome de Jesus, está anulado, mas o que o mundo tem vivido nesse tempo de crise, de pandemia? Você liga a televisão, só notícia ruim. Você liga o rádio, só notícia ruim. Você abre a internet, só notícia ruim. Ou seja, o problema está aí, mas em vez de as pessoas focarem na solução, todos estão focados em anunciar o problema, em divulgar o problema, em enaltecer o problema. A crise vai vir, a segunda onda vai vir, não sei o que vai fechar, e não sei o que vai acontecer. Todo mundo focado em divulgar o problema, e ninguém preocupado com a solução, ninguém lembrando que apesar do problema, há um Deus que dá vitória. Ninguém fala sobre isso. O medo, querem espalhar o medo, porque o medo é uma ferramenta muito eficaz para tirar o foco, para nos escurecer as vistas. Quem tem medo não enxerga, assim como quem tem raiva também não enxerga, quem tem medo não enxerga. Quem tem medo age por instinto, e o instinto não é um bom companheiro, porque o instinto vem da nossa carne, e a nossa carne não deseja o que é bom. Mas, querido, nós temos que pensar que mesmo diante das dificuldades, que o caminho mais longo vai nos trazer, mesmo diante dos desafios, das provas que o caminho mais longo tem, Deus está com você, Deus está te guiando, Deus não te abandonou. Ele é a nuvem que te cobre e é a coluna de fogo que ilumina os seus passos. É isso que você tem que concentrar. Porque quando você está debaixo dessa proteção de Deus, quando você se coloca debaixo dessa nuvem, quando você coloca sob essa coluna de fogo e continua caminhando, continua perseverando, você começa a perceber que a evolução está acontecendo, que o caminho está sendo percorrido, que você não está andando em círculo, que você não está parado. Mas é necessário permanecer debaixo dessa proteção. É necessário não desviar o foco. O povo de Deus, nesse momento, nós vamos ler daqui a pouco, lá no capítulo 14, vira a página aí, se a sua página já terminou no 13, vira a página para o 14, no versículo 10, nós vamos entender que quando o povo viu o primeiro desafio, nesse caminho mais longo que Deus trilhou para que eles percorressem, para que fosse forjado o caráter do povo, para que eles pudessem então chegar até o objetivo de Deus. Quando chegou o primeiro problema, o povo já tirou os olhos de Deus, tirou os olhos da nuvem, tirou os olhos da coluna de fogo e focou no problema. Abre lá no versículo 10, do capítulo 14,
Você vai ler comigo, olha só o que está escrito aqui. Quando, e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixe-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fora servido aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo, quando viu o exército do faraó aproximando deles, começou a querer voltar, reclamou com Moisés: não, eu preferia viver lá no Egito, escravo, do que morrer no caminho. Porque esqueceu da promessa, esqueceu do objetivo, esqueceu do propósito, focou no problema. E aí começou a desejar voltar a retroceder. É melhor viver aquela vida ruim do que não viver vida nenhuma. Mas esqueceram que a vida que Deus tem é uma vida abundante. Quantos saem do mundo, vão para a igreja, e quando começam a caminhar na primeira batalha que tem, na primeira prova que aparece, começam a sentir saudades da época que estava no mundo, que podia fazer isso, que podia fazer aquilo, que era escravo de um vício. Ah, mas na época eu estava no mundo, pelo menos, quando tinha um problema eu tomava uma cervejinha, tomava lá, ficava bêbado, esquecia do problema. Mas era escravo do vício. E aí deseja voltar para esse lugar, que é o pior. Esquece da escravidão e deseja voltar a ser escravo. Com medo do problema, com medo do desafio, com medo da prova. Nós não podemos ter medo da prova, queridos. Nós não podemos ter medo do desafio. É o desafio, é a prova que tem que olhar para nós e dizer assim: ó, eu vou ser superado, porque ali vem um Filho de Deus, e com Ele está aquele que pode todas as coisas, e nada é impossível para quem está debaixo dessa proteção. É assim que a gente tem que caminhar nessa terra, mesmo estando no caminho mais comprido, mesmo estando ainda distante do resultado final. É assim que nós devemos andar. Você já viu alguém que tem alguma autoridade andar de cabeça baixa? No mundo natural funciona assim. Se você vê as autoridades aí do mundo natural, todas elas andam orgulhosas disso. E você recebeu de Jesus a autoridade que há no nome dele. E aí o cristão, o crente, anda cabisbaixo, anda se diminuindo frente aos problemas. Ah, mas eu sou tão pequeno, e eu não vou saber superar, não vou conseguir superar esse desafio. Ah, o que vai ser de mim? Querido, você tem Deus, você tem Jesus. A palavra de Deus fala que toda autoridade foi dada a Jesus do céu e da terra, debaixo da terra, e que o nome de Jesus, você vai fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez. Por que você anda dessa forma, amedrontado? Nós temos que entender essas questões, queridos. Isso tem que estar claro na nossa mente, porque se eu estou começando uma caminhada, e pode ser que eu esteja no caminho mais longo, vão vir problemas, vão vir desafios, e a velocidade com que eu supero esses desafios vai depender da minha fé, vai depender de entender da autoridade que está sobre a minha vida. Se você não assume essa autoridade, se você não entende desse poder que o nome de Jesus tem, você não vai conseguir batalhar contra esse desafio, você não vai alcançar a vitória. Porque a vitória é garantida no nome de Jesus. No seu próprio nome, com a sua própria força, querido, aí é outra história. Aí de fato você não é ninguém mesmo não. Aí de fato você não é nada não. Aí de fato você tem que andar de cabeça baixa mesmo. Mas se você é filho de Deus e recebe de Deus uma direção, está caminhando de acordo com a autoridade dele, você tem que andar de cabeça erguida. O problema vai chegar até você, mas você vai permanecer com a cabeça erguida.
vai superar, vai vencer, vai amadurecer, vai se tornar mais parecido com o projeto original de Deus. Deus te fez perfeito, Deus me fez perfeito. O pecado veio e tirou de nós essa perfeição. E aí a gente começa a nossa caminhada como filhos de Deus, buscando restaurar essa perfeição, buscando santidade. A palavra de Deus fala que para que a gente busque a estatura do varão perfeito que foi Cristo, buscar restaurar o projeto original de Deus, e isso é necessário para que a gente alcance o lugar que Deus tem para nós. E esses desafios, essas provas vão nos ajudar a chegar lá. Mas o povo de Israel não percebeu isso. O povo de Israel esqueceu daquele Deus que tinha se manifestado e tinha, com poder e autoridade, tirado eles do Egito, e esqueceu na primeira prova, no primeiro problema que apareceu, que foi o exército de Faraó, e desejou voltar a ser escravo. Nós não podemos voltar. O reino de Deus só tem uma direção, é avançar, é conquistar. O reino de Deus não tem caminho de volta, é para frente que anda. Não pode também ficar parado, o caminho é prosseguir, a ordem é continuar. E você precisa saber disso. Quando os problemas começarem a aparecer, é preciso se portar com quem tem e quem vive debaixo de uma autoridade, sobre a maior autoridade. Não é qualquer tipo de autoridade, é a maior autoridade, em nome de Jesus. Ele está sobre você, para que você vença todo o desafio. Então Deus entrega uma direção, e o povo começa a caminhar, aí vem um problema. E aí o que o povo faz? Não, eu sou muito crente, eu sou muito cristão, eu sou o cara que eu sou crente mesmo. Então quando vier o problema, o que eu vou fazer? Eu vou lá enfrentar o problema na autoridade do nome de Jesus? Não, eu vou correr, vou esconder lá e vou começar a clamar: Senhor Deus, misericórdia, Pai, me ajuda em nome de Jesus. E é isso que o povo tem feito, querido. Parece estranho? Parece. É assim que o guerreiro se porta? Não é não, querido. O guerreiro que está na guerra, quando ele começa a se defrontar com o exército inimigo, ele não volta para esconder lá no quartel, não. Ele vai em direção ao inimigo para conquistar, para vencer, para batalhar, para guerrear. E o crente tem feito o contrário. Quando começa o problema, em vez dele lembrar da ordem que Deus deu, caminha, conquista, vai seguindo em frente, eu estou com você, ele esquece disso, fica com medo do inimigo e corre para o quartel para chorar, para pedir misericórdia a Deus. Querido, quem tem que pedir misericórdia é o inimigo, é ele que vai ser derrotado, não é você não. E aí você vai ver o problema, em vez de você se encher de autoridade, que há no nome de Jesus, e partir para cima do problema, você vai correndo para sua casa, esconde do problema e vai chorar, e é isso que o povo fez. E olha só o que Deus fala, abre a Bíblia aí no versículo 15, do capítulo 14. Então disse Deus a Moisés: por que o povo clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus já mandou andar. Para que está parado, clamando, chorando? Deus não te mandou ir em diante. O problema apareceu, continua caminhando. Não volta para chorar não, querido. Não volta para pedir misericórdia. Ah, não, mas eu sou muito crente, eu tenho que orar aqui, porque tem um problema muito grande na minha vida. Eu tenho que orar, porque se eu não orar, eu não vou conseguir. Não vai mesmo não. Sem oração a gente não faz nada. Mas quando Deus já te entregou a direção, já te falou como que tem que fazer, querido, não fica orando de joelho não, levanta e vai guerrear, levanta e parte para cima, levanta e vai fazer o que Deus mandou. Mas o povo fica com medo e volta para trás, vai clamar ao Senhor, vai reclamar, vai murmurar, e aí perde tempo, porque enquanto você está parado, o seu inimigo só está se aproximando, e você, em vez de se preparar para ganhar e vencer, você está perdendo o seu tempo. Podia estar lá preparando, podia estar se fortalecendo, quando o inimigo chegar, você chegar até o inimigo, você já está apto a superá-lo imediatamente, você está perdendo tempo, em querer ouvir de Deus o que Ele já te mandou fazer. Você quer que Deus repita para você o quê? Vai lá e guerreia de novo, continua caminhando, Ele já não te mandou andar? Anda, caminha, faz o que é preciso fazer.
E Deus falou com o povo: por que está clamando? Eu não mandei andar? Anda, vai andando, o caminho está aí, eu não mandei seguir. Está vendo a nuvem aí? Continua seguindo ela, continua andando, não para, não para, nem para clamar. Quem tem que pedir misericórdia é o inimigo, quem tem que pedir misericórdia é o seu inimigo, é ele que vai ser derrotado, tá? Nós vamos vencer em nome de Jesus. E o povo não entendia isso, mas mesmo assim, mesmo diante de todas essas questões que o povo não entendia, Deus ainda continuou com eles, porque Deus manda o anjo que ia diante do povo e para trás do povo, para que o povo se sentisse mais seguro. Abre lá a sua Bíblia, no versículo 19, vamos ler lá. Ó. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Para que o povo se sentisse mais seguro, para que o povo se sentisse mais seguro de continuar fazendo o que Deus mandou, que era caminhar. E Deus faz isso, querido, porque Deus conhece da nossa natureza, foi Ele que nos fez. Deus sabe que muitas vezes é necessário que algo aconteça para que a gente lembre quem Ele é, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja reavivada. E aí Deus olha para nós e nos dá a mostra do poder que Ele tem, e nos faz lembrar de quem Ele é, e nos faz, nos dá uma injeção de ânimo, né? No caso aqui, eu acho que o anjo foi atrás do exército, para empurrar o exército queria parar, e o anjo empurrando, eles falou: continua, não para não, porque o povo começou a querer não andar mais, começou a querer voltar o caminho, virar e voltar, e aí o anjo vai, se coloca entre o exército do faraó e o exército de Deus, e o povo continua andando. E é importante a gente entender, querido, que quando a gente está numa direção dada por Deus, quando o caminho que nós estamos seguindo, e a gente olha nesse caminho e vê a nuvem do Senhor, e vê a coluna de fogo do Senhor, para nos guiar, para nos mostrar a direção certa, nós temos que entender que nada pode nos fazer parar. A gente não pode olhar para o lado. Você já, alguma vez na sua vida, quando era criança, já brincou de olhar a nuvem no céu? Você já parou algum tempo? Quando eu era criança eu fazia muito isso. Eu ficava olhando para o céu, admirando as nuvens passando. Você já percebeu a velocidade que uma nuvem anda? Velocidade que ela não fica parada, estacionada não, querida, a nuvem anda. Você olha agora, está numa posição, se você tirar seus olhos da nuvem, se você procurar ela naquela mesma posição, ela não vai estar lá mais, ela vai estar em outra posição, porque ela caminha, ela anda, e é muito rápido, o caminho que ela faz é rápido. E se você tirar os olhos da nuvem do Senhor, pode ser que quando você voltar para procurar ela de novo, você não encontre ela mais, e aí você vai ficar perdido. E aí o inimigo vai estar chegando, e aí o desafio vai estar na sua frente, e aí você não vai saber como é que faz para vencer, para superar. Ande com seus olhos na nuvem do Senhor, caminhe sem cessar, faça o que Deus já mandou fazer, não pare, não desvie, não mude o seu foco, porque Deus te entregou um caminho, e se nesse caminho tiver obstáculo, esses obstáculos, foi Deus que permitiu que estivesse ali, porque você precisa superá-los. Era necessário que o povo passasse por essa questão de estar caminhando no deserto e ver o exército de Faraó atrás, para que o povo pudesse viver uma experiência, para que o povo pudesse entender quem era Deus e o poder que Deus tinha. Era necessário que esse problema surgisse. Então, quando você está caminhando debaixo da direção de Deus e o problema aparece, querido, entenda que é necessário aquele problema aparecer, porque você precisa aprender alguma coisa com ele. Comece a enxergar dessa forma. Pare de pensar
com medo. Pare de se menosprezar diante do problema. Ai, coitado de mim, eu não consigo superar isso. Eu queria tanto fazer uma coisa, mas aconteceu isso aqui, e eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, eu não vou conseguir. E aí você para a sua vida, por causa de um problema, que ao invés de fazer você crescer, que o objetivo daquele problema era esse, te faz parar. Mas não é por causa de Deus, é por causa de você, é de como você enxerga. E o povo precisava enxergar o exército vindo atrás, para entender e viver a experiência que Deus tinha logo à frente. E aí o povo continua caminhando, o anjo de Deus vai atrás deles, a nuvem vai atrás, e a nuvem de Deus, que para o povo de Deus era direção, para o inimigo se tornou em confusão. Então, quando você começa a caminhar também, tem um detalhe interessante nessa caminhada. Quando você começa a caminhar no caminho que Deus colocou na sua frente, e começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, outras pessoas vão olhar para você e não vão entender como que isso aconteceu. Ele fez isso, isso e isso, e chegou nesse resultado. Como que aconteceu? Sabe por que vai ser dessa forma, querido? Porque para o povo de Deus, o que é direção, para quem não é povo de Deus, é confusão. Não entende, porque a forma de Deus agir é irracional para o nosso entendimento. Deus não age de acordo com a nossa razão. E quem está fora dessa visão, quem está fora desse lugar de direção, de direcionamento, não entende o agir de Deus, porque falta fé para acreditar que as coisas sobrenaturais existem. E aí quando você começa a caminhar, e a nuvem de Deus que está te guiando, começa a te levar a lugares novos, a vitórias, quem está de fora dessa nuvem, começa a não entender como as coisas estão acontecendo. O que para você é direção, para quem está de fora é confusão. A pessoa não entende, não compreende. E assim era, a nuvem foi para trás do exército de Deus e começou a confundir o exército dos egípcios, e o exército do Egito não conseguia alcançar o povo de Deus. Quem anda fora da nuvem de Deus, não consegue alcançar quem está caminhando debaixo da nuvem. Não tem como alcançar, porque a nuvem para um é direção, para outro é confusão. Para um é saída, para outro é barreira. E foi assim com o povo de Deus, né? Você abre lá o versículo 20 do capítulo 14, vai estar lá, né? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era treva para aqueles, os egípcios, e para estes Israel clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximavam um do outro, porque a nuvem impedia que o exército dos egípcios alcançasse o povo de Deus. E assim é até hoje, querido. Se você está andando debaixo da direção de Deus, debaixo da nuvem do Senhor, fazendo o que Ele te mandou fazer, ninguém vai te alcançar. Não precisa ficar com medo da concorrência. A concorrência não vai te alcançar. Ah, mas isso aqui que Deus me mandou fazer, não parece que vai dar certo, não parece lógico. Faz. Segue a nuvem. Porque não vai ter lógica mesmo não, vai ter resultado. E quem está atrás, vindo atrás, não vai conseguir te alcançar, porque não vai fazer o que você faz, porque não vai estar recebendo a direção que você recebe. Tem que continuar caminhando, seguindo a nuvem, porque ela é o agir de Deus, ela é o Espírito Santo de Deus conosco, que vai nos guiar os passos, que vai nos levar para onde Deus quer. Então, nesse caminho, querido, quando o povo continuou caminhando, e Deus colocou-se entre o exército de Israel e o exército egípcio que vinha atrás, o povo teve uma guarda para continuar caminhando. E aí foi, e de repente, quando pensa que estava resolvido, que Deus já tinha deixado o exército para trás, já tinha se tornado um obstáculo para que o exército alcançasse o povo de Deus,
chega o Mar Vermelho. Já aconteceu com você alguma coisa parecida? Quando você vence um desafio que você achava que era grande, quando você começa a olhar o problema pelo retrovisor e ele já começa a ficar um pouco distante, você se depara com um obstáculo maior? Já aconteceu algo semelhante com você? Você achou que tinha resolvido um problema e de repente tem um outro problema maior do que aquele para ser resolvido? É isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo achou que estava livre dos egípcios, porque a nuvem de Deus estava como um obstáculo, a nuvem de Deus estava impedindo os egípcios de chegar até o povo de Israel, mas de repente eles se encontram diante deles o Mar Vermelho. E na palavra de Deus vai dizer que o povo hebreu saiu do Egito com roupas, com ouro, com prata, com rebanhos, com animais, com pães sem fermento, com carroças, carruagens, mas não vai dizer que saiu com barco. Pode olhar na sua Bíblia aí, não está escrito que eles levaram o barco não, querido. E eles chegaram no mar, e para atravessar o mar, tem que ter barco, a não ser que você seja Jesus, ou que você seja Pedro para caminhar na água. Se não for, tem que ter barco para atravessar. E aí o povo chega e vê o mar, e aí começa o outro problema. Começa um outro problema porque eles ainda não tinham entendido quem era o Deus deles, o Deus que eles serviam, o Deus que estava sobre eles. Não tinham entendido. E quando viram o mar, se desesperaram. Pensaram, agora é o fim, agora eu vou morrer mesmo, porque eu não sei nadar, não trouxe barco, e o exército só está chegando mais perto, cada vez mais perto, e mesmo com a nuvem, eu vou morrer. E se desesperou. Ele se desesperou diante do mar. Então Moisés abre lá no versículo 21 para a gente ver o que aconteceu. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar se tornou em seco, e as águas foram apartadas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Olha que interessante, querido. A palavra de Deus vai dizer que, quando chegou naquela situação do impossível, Moisés ergueu os braços sobre o mar, e o mar abriu. E aí eu fico pensando em Moisés nesse momento. Sabe por que eu penso em Moisés? Porque eu acho que talvez o povo não entendesse qual o caminho que eles estavam fazendo, por onde eles estavam indo e aonde eles iam chegar, que era o mar, naquela caminhada que eles estavam trilhando. Mas eu penso que Moisés sabia, porque Moisés já tinha feito um caminho pelo deserto quando ele fugiu do Egito. Ele já tinha fugido do Egito uma vez, e ele já tinha perambulado pelo deserto. E eu acho que ele conhecia o deserto, porque a palavra de Deus vai falar que Moisés, ele era um pastor, ele pastoreava as ovelhas do sogro dele, pelo deserto. Inclusive, quando ele estava pastoreando as ovelhas pelo deserto, foi quando Deus chamou ele para que voltasse e resgatasse o povo. Se você abrir a volta a sua Bíblia um pouquinho em Êxodo ainda, no capítulo 3, no versículo 1, você vai ver o que eu estou te falando, está aqui na Bíblia. Capítulo 3, versículo 1, está escrito aqui, ó. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Parece com alguma coisa que Moisés fez logo em seguida? Pegar o rebanho e levar para o outro lado do deserto. Pois é, ele já sabia fazer isso. Levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida. E aí, você vai ler aí, mas em seguida Deus vai falar com Moisés, vai chamar Moisés para libertar o povo, vai explicar a Moisés como que as coisas iam acontecer. Mas o que
É importante a gente entender esse texto, que Moisés conhecia um pouco do deserto. E eu penso que Moisés sabia que aquele caminho que a nuvem estava fazendo eles trilhar, ia levar para o Mar Vermelho. E eu penso que Moisés sabia que o povo não tinha barco. Que o povo não tinha barco e que não ia dar para atravessar o mar a nado. Mas mesmo assim, Moisés continuou seguindo a nuvem, mesmo sabendo. Isso não está na Bíblia, isso é interpretação do Caio. Mesmo sabendo que aquela nuvem ia levar ele para a beirada do mar. Eu penso que Moisés sabia porque ele conhecia o deserto. E mesmo assim, querido, Moisés continuou caminhando. O que me chama a atenção nisso é exatamente essa atitude de Moisés, de continuar caminhando, mesmo sabendo que à frente dele ia ter um obstáculo, que as forças humanas dele ia ser impossível superar. Quando você começa uma caminhada com Deus, querido, quando Deus te entrega um propósito, e quando você olha para frente e enxerga algo que à sua vista parece insuperável, você para ou você continua? Qual que é a sua reação? Você para ou você continua, mesmo sabendo o problema que vai vir adiante, mesmo entendendo que você por si só não é capaz de superar? Você vai parar ou você vai continuar? Essa decisão, essa escolha que vai mudar a sua história. É isso que vai fazer você viver uma vida simples ou viver o sobrenatural de Deus. A decisão de Moisés continuar andando, que a decisão de Moisés continuar andando, seguindo a nuvem, mesmo conhecendo o caminho do deserto, mesmo pensando que aquela nuvem ia levar ele até o Mar Vermelho, e sabendo que o exército de Faraó vinha atrás, e Moisés decidiu continuar seguindo a nuvem. Eu acho que foi essa decisão de continuar seguindo a nuvem que fez Moisés viver o sobrenatural de Deus, que fez Moisés levantar o cajado e o mar abrir e ele passar no seco. E isso me ensina uma questão, querido, isso me ensina uma lição, porque para viver o sobrenatural de Deus, querido, a gente tem que superar o natural. Se for para resolver as coisas pelo natural, você não precisa de Deus. Agora, o dia que você chegar diante de uma situação que você não tiver recurso mais, que você confiar que só Deus e Ele mesmo vai fazer o que for necessário para que você supere o problema, você vai começar a viver na sua vida experiências sobrenaturais. Mas precisa da sua disposição. Você não pode fugir. Moisés não fugiu. Moisés viu a nuvem andando em direção ao mar e foi atrás dela. E aí ele chega na porta do mar, olha para trás, vê o exército, olha para frente, vê o mar, e aí ele lembra que tem um Deus que é sobrenatural, ergue o cajado e Deus faz o mar abrir. E Moisés passa no seco. A palavra de Deus vai registrar que o povo passou em terra seca. Querido, quando Deus age, quando Deus faz, quando Deus abre uma porta, Ele te leva de forma íntegra até a sua vitória, até o seu destino final. Não precisa se sujar para chegar onde Deus quer. O povo não sujou o pé para chegar onde Deus queria. E às vezes a gente tenta achar um atalho para alcançar o que Deus quer e acaba se sujando. Mas quando Deus abre o caminho, você não vai se sujar. Não vai se contaminar, você não vai precisar perder a sua integridade para chegar onde Deus quer. O povo não sujou nem um pé de barro, atravessou o mar no seco, viveu o sobrenatural. E é para isso que Deus tem nos chamado, para viver o sobrenatural. Mas para viver sobrenatural, querido, tem que acreditar no Senhor. Para viver o sobrenatural, tem que entender que você por si só não consegue, mas com Deus você pode. A palavra de Deus fala, Paulo declara que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso viver na bonança, posso viver na escassez, eu posso enfrentar tudo se Deus estiver comigo. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e Ele entregou essa autoridade para nós, somos discípulos dEle.
Se você continuar caminhando, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou você fazer, não se amedrontar diante dos problemas, diante dos desafios, entender dessa autoridade que está repousada sobre a sua vida, você vai chegar no lugar que Deus quer, querido, sem sujar o pé, sem sujar as mãos. Não precisa se contaminar para alcançar a vitória que Deus te prometeu. Não precisa, querido. E é isso que o povo aprendeu naquele dia. Atravessou o mar sem sujar a sandália de barro. Então, queridos, é essa mensagem, é essa resposta que eu queria trazer para você essa noite. Se o louvor puder me ajudar. Eu queria que você saísse daqui confiante que apesar, não importa o tamanho do caminho que você esteja trilhando, se você estiver debaixo da direção de Deus, fazendo o que Deus mandou, você vai chegar lá e vai chegar íntegro, vai chegar limpo, vai chegar, querido, de forma inteira. A palavra de Deus fala mais adiante que o povo permaneceu 40 anos no deserto, porque murmurou novamente contra Deus, mas o que eu quero te falar, que mesmo vivendo esses 40 anos no deserto, as sandálias não se gastaram, as roupas não se gastaram, eles receberam o maná, o sustento do Senhor, para ficar esses 40 anos no deserto, e chegaram na terra prometida saudáveis. Aquela geração que murmurou não entrou, mas a geração que chegou na terra prometida, chegou saudável, chegou íntegra, porque Deus foi guiando o povo, e quando Deus abre o caminho, Ele abre o caminho, Ele não abre janela, Ele abre porta, para você entrar pelo caminho correto, para você fazer e conquistar da forma certa, da forma correta. Não tem atalho nos planos de Deus, mas o tamanho do caminho é você que decide. O tamanho do caminho que você vai percorrer vai depender de você, de como está a sua vida, de como estão as questões, o seu caráter, é isso que vai determinar. Então procure consertar seu caráter, procure a rever, a nascer de novo, a buscar uma vida espiritual, uma vida de santidade, porque essa vida de santidade vai te garantir um caminho muito mais curto para o lugar que Deus te prometeu, para a vitória que Ele tem para a sua vida. E essa é a palavra, essa é a resposta que Deus ministrou no meu coração para essa noite, e é isso que eu queria dizer, em nome de Jesus.